Eu tenho a Fernanda Facchini, que é advogada criminalista, conectada conosco. Já está conectada, produção? Fernanda, prazer te receber aqui no Fala Que Eu Discuto. Boa noite, Bispo Alessandro. Boa noite, ouvintes, amigos do Fala Que Eu Discuto. É um prazer estar com vocês debatendo um tema de extrema seriedade, um tema que está trazendo aí muito medo, muito estigma, muita visibilidade e é um tema atual até por conta do aumento de casos recentes. Então, eu agradeço a oportunidade de conseguir falar para vocês e trazer um pouco da vivência na área criminal com relação a abusos sexuais. O que você acha, assim, por essa experiência, essa vivência, que as mulheres, mulheres e homens também, eles, na sua grande maioria, também não denunciam quando isso acontece? A minha percepção, Bispo, é a seguinte: a vítima ela sofre de uma paralisia psicológica. Então, as questões ali em torno do assunto, a conduta dessa vítima é muito julgada. Então, o medo, o estigma social, a visibilidade local sobre a questão, o que de fato aquela denúncia está trazendo, o que ela está expondo, muitas vezes a questão não só da visibilidade, mas pessoas que ocupam cargos em locais, famílias. Então, a ausência de entendimento dessa família, o apoio da família isola a vítima do agressor. Geralmente essa família contesta a própria versão das vítimas antes de levar para denunciar, leva no psicólogo, mas não quer levar na delegacia. Quando leva na delegacia, questiona se realmente aconteceu. A vítima ela é questionada a todo momento. Inicia-se essa exposição pública da vida íntima da vítima, do porquê daquilo ter acontecido, como aquilo aconteceu, questionando a conduta, questionando se a vida pregressa, até quando as vítimas são maiores aí, a questão não só do abuso sexual infantil, mas a questão do abuso sexual também inserido dentro do contexto de violência doméstica, de mulheres que são estupradas por seus parceiros, do não que a gente está vivendo um momento que a gente precisa explicar que o não é não. Sim. Recentemente, agora no dia 8, foi promulgada uma lei para explicar, para alterar o artigo 217A e deixar explicativo. Não é não, vítima até 14 anos, não interessa se ela consentiu ou não, a questão ali é clara, é objetiva, não tem outro entendimento. Não existe o porquê a gente está passando por isso, Bispo. É um momento muito delicado, inclusive para nós mulheres, né? Não há como dizer que existe uma quantidade maior de homens passando por isso, não existe. Uhum. Infelizmente, isso está acontecendo mais conosco mulheres e está vindo aí uma percepção do que o agressor traz para a vida dessa mulher. É a paralisia psicológica, porque o agressor ele tem uma ferramenta de controle diante do que acontece com a vítima. Agora, quando a gente fala no caso de homens, eu estou me referindo à questão sexual por parte de garotos, crianças do sexo masculino. Sim, sim, sim. Eu queria te perguntar, muitos casos acontecem em metrô de importunação sexual, em ônibus de importunação sexual. Aqui em São Paulo mesmo a gente vê, nesses horários de rush, muita gente que está ali espremida, apertada para pegar um ônibus, e aí essas mulheres, na sua grande maioria, acabam se tornando presas um pouco mais facilitadas por conta desse aperto. E algumas dessas mulheres, na sua também grande maioria, não procuram sair dali, denunciar e falar. E você acha também que é por conta de quê? De não encontrar apoio? Não só na questão do encontro do apoio, Bispo, mas também nas falhas de proteção, a falta efetiva de proteção à vítima, a revitimização dela. A Uhum. revitimização dessa vítima é o atendimento, às vezes, muitas vezes inadequado, a morosidade, a questão das dificuldades dentro de processos judiciais, isso afasta as mulheres das instituições de justiça. Então, as questões, elas não vão só pela pressão familiar, pela questão familiar, pelo abandono, pela ausência de refúgio, mas também nas questões de revitimização dessas mulheres dentro do sistema judiciário. Sim. E o que uma mulher tem que fazer quando isso acontece? Dentro de casa, quais seriam os passos que ela tem que tomar para que as pessoas que estão acompanhando agora a nossa audiência do Falar Que Eu Discuto, seja mulher, seja jovem, seja adolescente, que a pessoa ela tem que tomar como primeira ação
quando ela acaba sendo vítima de um tipo de abuso ou uma importunação sexual? A mulher ela só vai denunciar, ou a mãe desse adolescente, dessa criança, quando ele enxerga uma invisibilidade do risco. E Uhum. isso é um problema muito grande para nós, como sociedade, aceitar que essa vítima, além de ser vítima, tem que se sentir fora do risco para que possa denunciar. Uhum. Normalmente, a primeira questão que a gente indica é procurar a Delegacia de Defesa da Mulher, procurar a Delegacia de Apoio à Infância e Adolescente, procurar de pronto, no primeiro momento que aconteça, até para que essa vítima não seja revitimizada e contestada da demora em procurar, porque muitas vezes acontece alguns casos que são trazidos à baila à sociedade, aí as questões de judiciário, não só de judiciário, também a TV local, e aí quando essas vítimas observam o que aconteceu, elas falam, não, eu vou denunciar também. Muitas vezes é o mesmo agressor, muitas vezes é o mesmo autor de violência doméstica, o mesmo autor de abuso, e quando essas vítimas buscam denunciar, elas são contestadas pela questão do confinamento do período em que elas guardaram isso. Então, a nossa orientação é, por mais difícil que seja, por mais delicado que seja o momento, independente da ausência de apoio familiar, das questões de medo, de ameaça do agressor, é sempre procurar uma rede de apoio com relação à política pública da mulher, com relação à delegacia de enfrentamento e combate a esse tipo de conduta. Doutora Fernanda Facchini, muito obrigado. É Facchini mesmo, né? É fascínio mesmo. Muito obrigado pela sua participação, foi muito esclarecedora, que acertou na mosca e ajudou muita gente nessa madrugada. Eu agradeço, Bispo, e sigo à disposição para combater essa questão que tem tanto nos assolado aí nos últimos tempos. Tá certo, boa noite. Boa noite.